O Corinthians, pelo que você me falava pela manhã, está tentando uma... Não sei, esse é o termo, mas eu vou encaixar aqui, depois vocês me corrigem. Uma cartada final para ficar com o Pablo. É isso. Exatamente. É uma negociação que vai esfriando, esquentando. O Corinthians tem o objetivo, né, de segurar o Pablo. O empréstimo dele só vai até o fim do ano. Na teoria, o Corinthians, inclusive em zona mista, pós-partida, os dirigentes do Corinthians já haviam dito que o contrato dele seria estendido por mais 6 meses. Portanto, até o meio do ano que vem, ele já receberia um aumento salarial neste momento, né? Mas parece que as coisas, o Corinthians, pelo menos nesse momento, e o staff do Pablo não estão falando a mesma língua. O negócio, acredito eu, ainda deve acontecer, mas a situação já foi mais confortável, Vanderlei. Bom, vale o esforço, Nilson. É o Pablo, porque esse aparentemente é o único problema que o Corinthians tem para fechar o elenco, enfim, para tirar da mesa algum tipo de renovação, né? Pablo, vale. Que vale, né? Porque tava todo mundo elogiando. Esse cara fez um grande campeonato. Ele e Balbuena, pra mim, é a melhor dupla de zagueiros do Campeonato Brasileiro. Os dois tiveram uma regularidade extraordinária. Mas o Corinthians está num momento tão positivo que o garoto que entrou, o Pedro Henrique, também tem uma perspectiva de futuro extraordinária. Quer dizer, se não der negócio, digamos que o Pablo tem uma proposta muito boa, que o que parece é isso, né? O que está parecendo é que ele deve ter uma proposta legal aí, está forçando a coisa para ver se o Corinthians chega no dinheiro que está sendo oferecido para ele. A gente diz que pode estar acontecendo uma espécie de leilão, né? Mais ou menos o que aconteceu com o Emerson Santos, zagueiro do Botafogo. Mas ele está certo. Com o Palmeiras foi exatamente isso, ele né? está certo. Se ele tem uma proposta para ganhar dinheiro, para ganhar mais do que o Corinthians está oferecendo, ele está perguntando para o Corinthians: escuta, vocês cobrem o que está sendo oferecido para mim? Não, nós não cobrimos aquilo que está sendo oferecido para você. Então eu vou seguir a minha vida. Então ele está certo, ele está sendo profissional, está sendo absolutamente correto o Pablo. Mas se perder o Pablo, por exemplo, você pode ter certeza que esse Pedro Henrique, esse garoto que vem jogando aí, não vai decepcionar não, porque é um jogador que tem uma perspectiva de futuro muito boa, na minha opinião. Eu lembro bem, Mauro, que naquela vinda do Carille aqui, quando alguém daqui perguntou, mas olha, tá na cara que o Corinthians não vai contratar um caminhão de reforço como outros no Brasil, mas então se você tivesse que contratar, o que você pediria? Alguém perguntou isso. Ele falou, eu não vou falar nomes, claro, mas vou falar setores. Eu pediria para que a diretoria do Corinthians contratasse um zagueiro. Foi o que disse o Carille naquela oportunidade, né? E aí... Secado por zagueiros, né? Aqui tem a questão do Wilson, que não volta. Mas ele estava querendo... Zagueiro. Mas ele estava querendo um treinador zagueiro. Então eu acho que reforça ainda mais o interesse de liquidar esse assunto Pablo, né, Mauro? Sim, e até porque tem casado muito bem, como destacou o Nilson, um sistema defensivo impressionante também, não só pelo trabalho do Carille, por toda a equipe ajudar, são quase que 11 Romero sem a bola ajudando ali atrás, mas também pela qualidade. E o Pablo entrou muito bem, é um cara muito do bem, o pessoal gosta muito do Pablo, é um sujeito divertido. Tudo bem, meu tio também era divertido, não dá pra ser zagueiro, mas enfim... É aquele cara que casou muito bem, a torcida gosta muito dele com razão. Então, dentro do possível, que se façam todos os esforços possíveis, né? Até porque, pelo menos, ainda bem, uma das frases que caiu em desuso no futebol, ainda bem, que é não, compra que a torcida paga. Não é assim, cara. Não dá. Por mais fidelíssima que seja, por definição, a torcida corintiana e qualquer outra, não é assim, né? Mais que o ticket médio tenha aumentado, a média de público é espetacular, e com desempregados, exatamente, e com as dívidas que o próprio Corinthians tem, e muitos outros têm. Então, infelizmente, é uma situação como essa, podendo ficar com o Pablo maravilhoso, que não se endivide ainda mais o Corinthians, né? Claro que eu não conheço as contas, e as contas públicas a gente já sabe dos públicos, no sentido de contas públicas, no sentido das conhecidas dos clubes, a gente já sabe a dificuldade que não é fácil, então que se tente uma equação. Deve ter entrado gente no meio? Deve ter entrado gente no meio. Agora, seja qual for a definição do Pablo e de qualquer outro atleta, de qualquer outro clube, como qualquer profissional, e estou falando aqui como um profissional, como um remunerado também, não tem mais amor à camisa. Gente, é uma profissão como qualquer outra, gostemos ou não. Então, seja qual for a escolha do Pablo, ele vai.
vai. Ele já esteve muito mais dentro do Corinthians. Agora é um enorme e gigantesco ponto de interrogação. Feeling, mais do que informação, eu acho que ele fica. Mas para isso o Corinthians vai ter que abrir mais mão e abrir, não do Pablo, mas vai gastar mais dinheiro do que esperava. E é essa questão que a gente vê. Pablo, que não é esse Pablo e nem tem o meu cabelo também. Esse é da torcida, esse Pablo né? é a mistura do Flávio Prado comigo. Esse não é a torcida. Ele tem uma torcida, não tem? O do Corinthians Foi joga ele que muito montou melhor. a torcida aqui. Qual? Foi um dos dois, porque são dois. Esse é o antigo, não é? Acho Esse é o antigo, esse é o Pablo Raiz. Eles estão se referindo ao que nós estamos mostrando na tela aqui para você que está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, senão vai pirar o ouvinte. É o que está na tela, aquele que nos acompanha com imagem, né? Flávio Prado, queremos ouvi-lo. Eu conheço o Pablo da Ponte Preta. Ele está jogando mais no esquema do que a bola dele individualmente. Então acho que o Corinthians tem que, sim, se puder aumentar o salário, deixar o jogador aí, ok. Mas o Corinthians tem funcionado taticamente de uma maneira tal que qualquer jogador de nível razoável está jogando ali, até jogador ruim. Vídeo Kleber. Esse Kleber que era da Ponte, que era ruim pra caramba, só encheu o saco. E aí jogou bem lá. Não, na Ponte jogou bem, só encheu o saco. No Corinthians jogou bem, na Alemanha quase foi rebaixado. Lógico. E no Santos ele agora não jogou. Tá indo pro Coritiba. O esquema do Corinthians facilita. O Felipe, quando chegou no Corinthians, mal sabia andar. Depois ele ganhou um nível de aperfeiçoamento, que ele foi pro Porto, e aí foi negociado, foi evoluindo na carreira. Então o sistema do Corinthians, ele funciona com relativa facilidade. Óbvio que se você já tem um cara lá que tá funcionando, ok, deixa lá, tá bom. Mas nada que precise fazer. Tem bastante Pablo por aí. Não há necessidade de grande sacrifício, não. Conheço bem da Ponte Preta. Ele é bem menos que isso. Como o Felipe era bem menos do que isso quando jogava no Bragantino. Bem menos do que foi no Corinthians. E o Kleber da Ponte Preta era brincadeira. E tanto é que só jogou lá. Então eu acho que o Pablo tem que cuidar dos interesses dele, sim. Se ele tiver uma boa proposta, tem que ir embora. Ele é um profissional. E o Corinthians também não tem que se matar. Tem que, se puder dar um aumento, ficar do jeito tá ok. Mas não, eu acho que o sistema funciona melhor do que as individualidades nesse caso.